Economia é sempre com ela, Juliana Rosa. Juliana, conta pra gente a moedinha, o dólar, o que está acontecendo com ele, por que a gente tem que prestar atenção nisso? Oi, Neg, tudo bom? Boa semana para você, para o Fábio e para o nosso ouvinte. Boa semana aí para todos que estão nos acompanhando. Com esse dólar em alta, começa a acender aquela luz amarela, né, Neg? Porque na sexta-feira o dólar fechou acima dos R$ 5, desde maio que isso não acontecia, e agora de manhã já abriu com um movimento de alta e nesse momento o dólar continua subindo, tá? R$ 5,06 a cotação nesse momento. E você vê que o dólar mudou de patamar, né? E mudou aqui em relação ao nosso real e mudou em relação ao resto do mundo. E a questão agora é que não parece algo temporário. Os Estados Unidos mudaram o recado para o mundo, avisando que vão subir um pouco mais os juros e, mais do que isso, disseram que vão manter esse dólar em patamar, o juro em patamar alto nos Estados Unidos por mais tempo. Quanto tempo é esse e qual é esse patamar de juros nos Estados Unidos? Ninguém sabe mais dizer o certo. E por quê? Eles estão com dificuldade de puxar a inflação para baixo. E uma coisa que é muito interessante, que começou a ser discutido agora, aqui no Brasil também, mas é que os Estados Unidos têm um peso no mundo todo, né? É que o fato de que os Estados Unidos sempre gastam muito e não tem problema, né? Teoricamente, eles têm tem até uma máxima aí no mercado financeiro que falam que os Estados Unidos têm o privilégio exorbitante de gastar porque eles emitem a moeda mais valiosa do mundo. Mas chega uma hora que esse efeito que chega muito mais rápido do excesso de gasto público para nós, simples mortais, que é a desvalorização da nossa moeda e o questionamento em relação a pagamento de dívida e o próprio processo mesmo de queda da inflação, nos Estados Unidos eles gastaram muito na pandemia e agora eles estão enfrentando uma questão que nunca enfrentaram, que é a dificuldade de puxar essa inflação para baixo, de desacelerar a economia. E a dúvida agora é o quanto que essa gastança toda acabou afetando estruturalmente a maior economia do mundo. Então, isso posto, significa que Estados Unidos estão pagando hoje um juro que, já comparando com títulos de países emergentes, estão valendo muito, já estão no maior patamar em 10 anos. E aí a gente tem dois problemas, né? A gente tem uma tendência de dólar mais pressionado, o que dificulta a queda da inflação aqui no Brasil. E temos também um espaço menor para cortar juros, porque se a gente começar a cortar demais também, se o juro lá está subindo, a gente pode ter uma saída maior de investimento estrangeiro e aí o dólar sobe mais ainda. Então, a única saída, Neg, quando o mundo muda de curso e a gente não tem como nadar contra a maré, né? Porque essa maré é forte, né? Estamos falando aí de Estados Unidos e China também está tendo uma mudança significativa estrutural, mas Estados Unidos principalmente está mexendo mais com o mundo agora. A gente vai ter que fazer o que está ao nosso alcance. E que também tem a ver com a questão das contas públicas. Enquanto eles, para começarem a ter problema, gastam aí quase 130% do PIB, do tamanho da economia, a gente gasta aí a metade e se a gente não entregar esse equilíbrio das contas, você não tem a mesma boa vontade que o mundo tem com os Estados Unidos, né? Então, ou a gente, de fato, entrega esse equilíbrio das contas que está sendo prometido sem subterfúgios, né? Que agora a discussão não dá para entregar fingindo que entregou, né? Com uma série de questões que estão sendo colocadas na mesa e que podem arranhar a credibilidade. No final das contas, a gente está falando mais do que entregar resultado é ter credibilidade, né, Enéas? Não, sem dúvida. Mas eu até te interrompi para te perguntar o seguinte. Antigamente, o governo conseguia fazer certos truques. Quando eu digo antigamente, é muito antigamente. 20 anos, 30 anos atrás. Você tinha orçamento separado, orçamento da estatal. Você não tinha unificação orçamentária. Depois que você passou a ter unificação orçamentária, você não tinha transparência orçamentária.
Hoje ainda há um certo grau de enrolação possível, mas o mercado não aceita as explicações do governo. Tanto é que precifica. Então, se o governo falar, vamos tentar fatiar o precatório, o principal do precatório é dívida, mas os juros viram uma dívida financeira, enfim. O mercado fala, eu não topo, eu vou fazer a conta consolidando e eu vou considerar o seu déficit e o seu superávit pelo critério que todo mundo usa, por mais que você queira fazer maquiagem. Então, o governo pode maquiar, o governo pode fazer a estrepulia que for, o governo pode dizer que, olha, o nosso déficit foi de 76, sei lá o que, bi, e as pessoas fazem as contas e dizem, não, está faltando 80 bi para chegar nesse seu 76. Na verdade, o déficit está muito maior. Ou seja, ainda que o governo possa fazer as maquiagens que você aponta, o mercado sabe fazer conta, né, Juliana? Que os números não aceitam desaforo, né? Que é isso, assim, eles sabem fazer conta muito bem, não adianta você querer empurrar goela abaixo as suas contas. Então, a gente tem hoje aquela imagem que eu acho que resume bem, né, que é quando a gente tem a maré alta, está todo mundo flutuando ali, né? Os barcos grandes, os pequenos e tal. Quando a maré baixa é que a gente vê quem está pelado, quem está vestido, né? E a gente precisa estar vestido, a gente precisa estar bem na foto porque a maré mundial está descendo rapidamente. E há uma tendência que você vê. Eu estava olhando aqui as análises do fim de semana, todo mundo falou muito que o Banco Central, inclusive o Campos Neto falou hoje, né? E os documentos todos, as análises do fim de semana mostram o quanto que o Banco Central está bem mais preocupado com a piora internacional e os impactos que isso pode ter aqui no Brasil. O pessoal faz as contas, né, até de parágrafo, né, dos documentos do Banco Central. A economia internacional, ela teve 4 parágrafos a mais naquele último documento do Copom, né, da ata do Copom. O pessoal conta, olha, até palavra que dirá número, né? Aí o pessoal bota aqui, ó, foram 4 parágrafos a mais falando sobre a economia internacional, a preocupação com a economia internacional. E mais, as análises mostram que ainda tinha um capítulo especial chamado Cenários e Análise de Risco, onde esse cenário e risco e análise de risco, número de parágrafos passou de 10 para 15. Parecem só números, né, Inês? Mas é uma boa indicação que o pessoal vai colhendo nesses documentos oficiais do Banco Central, que o Banco Central está vendo um cenário internacional mais arriscado. E aí, agora cedo, né, hoje ele deu uma palestra, o Roberto Campos Neto, falando, olha, o negócio está complicando. E a gente precisa levar isso a sério, né? Ele fala, olha, a gente vai ter que olhar com atenção esse nosso compromisso aí com o equilíbrio fiscal, porque o mundo piorou. Então, você vê que... e aí ele fala assim, que o aumento de gastos hoje no Brasil, ele está acima da média do mundo emergente. Então, você vê que ele está, né, ainda Sim. hoje mesmo, com toda a documentação, falando, olha, governo, Congresso, não se empolguem não aí com gasto, porque a gente pode se dar muito mal com isso, né? E o que você está falando é o seguinte, quando a gente começou a falar em agosto do cenário de queda na taxa de juros e que o Banco Central sinalizou para quedas contínuas iguais até o final do ano, e você chegou até a aventar a possibilidade, ouvindo o mercado, de que na última queda a gente poderia ter uma queda ainda maior, o que você está dizendo agora é o seguinte, alto lá, porque não tem jogo ganho, né? Na verdade, ele está falando, olha, sabe aquele ambiente que não parecia tão ruim? Piorou. Né? Então, isso, assim, em resumo é isso. Lá né, fora e aqui dentro, né, Juliana? Exatamente. Daí ele fala, ele até dedica o tal do parágrafo lá que a gente está contando para falar, olha, se alguém está pensando em dar uma ajeitadinha só ali nas contas públicas, não cumprir a meta e tal... Não vamos brincar. Não vão brincar, ele até escreve, né, sobre isso. Não vai ser bom, não vai ser bom. Tá certo. Juliana Rosa, Economia com você. E a gente volta a conversar amanhã. Vem cá, te vejo no Jornal da Band hoje, que transmite aqui na Band News FM, simultaneamente, não?
É sempre um mistério, né? É bom ligar a televisão para ver. É muito bom, adorei essa resposta. Jogo de marketing. Jogo de marketing. É que se você disser que vai, a audiência já aumenta, entendeu? É só, era mais por isso, entendeu? Não estava interessado só em você, estava interessado na audiência. Mas tudo bem também. O mistério já vai fazer as pessoas ligarem. Juliana Rosa, obrigado. Até amanhã. Beijo. Um beijão para todos.